Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Instituto Maiote. Eu me chamo Augusto, eu sou professor, terapeuta e imperador romano nas horas vagas. Eu queria falar com vocês sobre a fragmentação humana. E o que quer dizer isso? Eu começo a fazer uma pergunta: quantas vezes, ou melhor dizendo, quantas versões de vocês existem ao longo da semana? Na segunda-feira você é uma pessoa, outra na sexta, na quarta, quando você está motivado, você é uma. Quando você está cansado, você já é uma outra pessoa. Talvez você não tenha múltiplas personalidades. Pronto, pode ficar calmo quanto a isso. Mas você pode estar vivendo como se estivesse. Isso está te custando caro. Lembra daquele filme Fragmentado, onde o protagonista ele vive dividido em múltiplas identidades, né? Cada situação ativa uma personalidade diferente. Quando ele está em uma situação, vem uma personalidade. Quando ele está em uma outra situação, vem uma outra personalidade que pode lidar com aquela situação. No cinema, isso aí é patologia, mas na vida real, isso é normalidade. Já percebeu? Por quê? Porque a fragmentação moderna não é clínica, ela é estrutural. Quando você é disciplinado, você vai fazendo as coisas de uma forma bem na rotina, não é? Você é disciplinado quando você está motivado, produtivo quando você está pressionado e disperso quando você está cansado. Já percebeu que quando você está ali disciplinado, ou melhor dizendo, motivado, você faz todas as coisas no horário, faz todas as coisas que deveria fazer, faz o checklist de tudo que você vai fazer, você está o prazo está muito apertado, você vai ser a pessoa mais produtiva do mundo, e quando o cansaço bate, a gente só fica scrollando ali o Instagram. Porém, nenhuma dessas versões é falsa, tá? Só que nenhuma governa. O problema nosso, do homem contemporâneo, não é a falta de informação, porque temos redes sociais, temos YouTube, temos o Google, temos as inteligências artificiais, né? Então não é falta de informação, é falta de unidade. Entendeu? Porque você começa com projetos com entusiasmo, né? Eu vou fazer, mas depois abandona com justificativas inteligentes. Ah, eu não fiz isso por conta disso, aí você começa a colocar desculpas para te convencer de que você está fazendo aquilo ali, não está fazendo aquilo ali com algo justificável. E isso faz só para te satisfazer, para você se sentir bem, para você se sentir melhor e não se sentir culpado, entendeu? Então, você confunde o movimento com a direção. Ou seja, se você está fazendo uma coisa aqui, você está achando que está sendo direcionado a algum lugar, mas apenas o ato do movimento não quer dizer que você está sendo direcionado conscientemente para algum lugar. Então, quem governa seus compromissos, ou melhor dizendo, quem não governa os seus compromissos, acaba sendo governado por eles. Ou seja, a fragmentação psicológica é viver reagindo. Então, você começa a fazer algo, você decide fazer algo quando você está inspirado. Né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer uns projetos e tal. Mas amanhã você abandona quando algo urgente surge. E assim os anos passam e, sei lá, você acaba não construindo nada, só vive na empolgação. E quando você para pensar e refletir, fala, cara, o que aqui foi que eu construí? E aí você vai olhar, comecei isso aqui, mas não foi. Comecei outro aquilo ali, mas não foi. E aí você começa a dar desculpa justificando sobre algo que você deixou de fazer. E o pior, terceirizando a culpa. Eu não fiz porque outra pessoa se meteu na situação. Eu não fiz porque aí você já fica colocando desculpas ou culpando outra pessoa que não tem nada a ver, sabe? O nosso problema todo é a gente não, de fato, não realmente reconhecer a nossa culpa e aceitar que a culpa é nossa, tá ligado? Então, o homem fragmentado, ele não constrói legado,
Ele só sobrevive ao calendário. Então, unidade interior não é intensidade emocional. Coerência entre decisão e ação é exatamente estar dentro dessa unidade interior, entende? E coerência exige estrutura. Não existe uma coerência sem estrutura. A coerência deve ser estruturada, entendeu? E estrutura é escolher menos e sustentar mais. Imagine que uma pessoa te convida para fazer um projeto, outra pessoa te convida para fazer outro projeto, e você só, ei, olha só, eu estou fazendo projeto com tal e tal, tal pessoa. Mas, quando você percebe, você está todo fragmentado. Você precisa dar atenção a isso, precisa dar atenção àquilo, precisa dar atenção a outra pessoa, vive bombardeado com mensagens no WhatsApp. E aí o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar todo perdido. Porque aquela motivação que começou para você fazer o projeto vai embora, entendeu? Então, assim, eu vejo que a maior motivação, melhor dizendo, que a maioria das pessoas quer motivação, mas motivação não integra personalidade. O método integra, entendeu? Uma coisa que é perceptível, na verdade eu fiz comigo, eu comecei a treinar e eu treinava, na verdade eu ia para academia com música, já escutando uma música, né, já para me deixar já pronto. E aí, um dia desse aí a bateria do fone acabou, e eu fiquei assim, cara, como é que eu vou treinar lá sem fone, sem chegar lá, sem o gás? Mas depois eu pensei, cara, e se não existisse música, como é que eu iria treinar? Será que eu não iria treinar? Será que eu ia deixar de fazer as coisas? Não. A música é somente uma ferramenta que eu uso, mas se não existir, se o fone quebrar, se não existir fones, eu vou treinar com o telefone aqui grudado no ouvido de jeito nenhum. Então, desculpa. O problema todo é que nós queremos motivação para fazer as coisas, mas nem sempre a motivação vai vir e nem sempre a motivação é necessária, cara. Sério mesmo, é só meter as caras e vai lá e faz. Então, assim como eu tô fazendo o vídeo aqui, tem dia que eu não tô motivado. Eu mesmo não estava motivado para fazer esse vídeo, sinceramente. Realmente. Tava semana toda na universidade, tendo aula de manhã, de tarde, lá, e um monte de coisa para fazer, questão de trabalho, e inclusive eu tenho que fazer um negócio de trabalho hoje ainda. Tem, sei lá, tem as coisas da igreja para fazer, a gente vai ter uma mudança agora da igreja. Então, cara, é muita coisa. E aí, hoje eu saí o dia todo, sabe? Eu só cheguei em casa agora, aqui, e eu pensei assim, cara, eu comprei uma luminária, tá vendo essa luminária? A luminária tá aqui do lado, para melhorar o vídeo. E aí, eu cheguei e pensei, cara, eu não vou gravar o vídeo, eu tava querendo sair pra, sei lá, sabe, ver a vida passar, descansar um pouco. Mas eu pensei assim, cara, se eu não fizer esse vídeo, eu não vou, sabe, porque a minha ideia é ter vídeo toda sexta-feira aqui. Semana passada, no vídeo da semana passada, se você vir, cara, eu acabei fazendo, eu acabei dizendo, vai ter vídeo toda sexta, então foi pra meter um compromisso pra cima de mim mesmo, cara. Senão, não vai. Então, eu dou aula toda segunda-feira no NFS, sabe, que é a mentoria que eu faço, que inclusive se você quiser participar, fazer parte, tem um link aqui na descrição desse vídeo, e assim, a gente trabalha muito nessa questão de construção, de coerência, de clareza, de ordem e de direção, sabe? E quando eu comecei a perceber que a minha vida estava meio sem clareza, eu fiquei meio sem direção, entendeu? Eu só fui ter direção depois, quando eu caí na real e fui percebendo que eu estava indo para um lugar que eu não deveria ir e que eu não gostaria de estar. Então, cara, outra coisa que me fez perceber também é que eu era esse homem fragmentado. Quando uma pessoa via, me falava, cara, tem um projeto para fazer aqui, sabe? Eu falava, pô, que legal, cara. E não é porque eu não queria falar, não, mas porque de fato eu via potencial. Mas uma coisa que eu fui percebendo é que a maioria
dos projetos que as pessoas me chamavam, elas desistiam no meio do caminho, elas nem falavam mais. E eu que tocava o negócio só. Que nem uma vez, é, eu tenho um. Eu participei de um proto-podcast, se eu posso chamar assim, que o nome era Arte Café e Prosa. Se você colocar aqui no YouTube, tem vários vídeos dele, do canal. E comecei com a pessoa que me chamou, e aí, cara, bora fazer o programa. Na verdade, começou como um canal no YouTube, né? E aí eu falei, bora, cara, é massa, legal, eu gosto dessas paradas assim. E aí, depois, o cara sumiu, teve outros compromissos, começou a montar uma banda aí, e no dia de entrevista, que a gente fazia entrevistas, né, depois a gente mudou para uma rádio, né? Que, ó que legal, ó que pulo, saiu da sala da casa do cara e foi para uma rádio. E aí, é, a gente tinha entrevistas toda semana, cara, todo sábado. Eu trabalhava num call center, mano. Trabalhava num call center. Você tá vendo que até o tom do vídeo já mudou aqui. Eu trabalhava no call center, eu saía do call center e ia caminhando para casa, porque eu não ia gastar dinheiro para chegar na rádio e seria relativamente perto, mais perto do que a minha casa, onde eu morava. E aí, cara, eu ia para lá andando e tal. Aí o programa começava às 15 horas, eu chegava na rádio, já levava um lanche lá, comia, tal, descansava um pouco até o horário, 16 horas, não era 15 horas não. Até o horário dos entrevistados chegar, e cara, era muito massa, eu gostava disso. Só que quando eu fui percebendo que a pessoa lá não queria mais, eu falei, cara, eu deixei de mão, não larguei o programa, porque eu conduzi sozinho. Depois chegou o Joe e a Lucy, dois amigos que somaram bastante comigo, né? E a gente tacou pau no programa, mano. E aí, o que foi que aconteceu? Cara, tô contando já um monte de coisa aqui. Mas é só para você ter uma ideia. O que foi que aconteceu? Aí a gente fez o programa dar certo, a gente cobriu vários shows na cidade, eu conheci vários artistas também, vários e vários artistas famosos, tenho várias fotos aqui no meu Instagram, aqui é o YouTube, lá no meu Instagram e tal. E assim, cara, olha que maravilha. Aí depois acabou o programa, né, devido a algumas outras situações, mas foi uma coisa massa. Aí depois outras pessoas me chamaram para um projeto, Augusto, bora fazer isso, velho. Aí eu parei assim, falei, bora, vou. Mas eu dava aquela condição, se a pessoa não falasse, eu também não falava mais nada, para mim acabou. Porque o projeto é dela, o projeto não é meu, quando o projeto é meu, eu meto as caras, vou lá e faço, cara, sabe? Então, assim, eu estava sem clareza, sem direção, mas depois eu fui pegando as coisas, fui entendendo as coisas. Recentemente me chamaram para para voltar um podcast, né, que seria a volta desse programa que eu tô falando, que eu acabei de falar, mas assim, pô, não fui. Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto mesmo, mas assim, eu não queria fazer uma parada só, mas me chamaram, falei, pô, bora, me empolguei e tal. Mas a outra pessoa que tinha os contatos, né, e tal, para fazer. Aí depois eu falei, a pessoa, vai, não vou fazer mais. Eu falei, putz, mano, tá bom, beleza, ok, tranquilo, acabou. Então, assim, quando a gente tem a direção, quando a gente tem a clareza daquilo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente vai lá e faz. Quando a gente se coloca na condição de estar fragmentado para fazer muitas coisas, a gente não vai fazer nada. Entende? Então, primeiramente, é o que? É você saber quem você é, sabe? Primeiramente, saber quem você é e o que você quer. Depois, isso aí já vai te dar uma clareza. Isso aí é a parte da clareza. Depois, vai ter a ordem. O que é a ordem? É a organização das coisas. Tá? Antes de eu gravar o vídeo, eu tava seguindo um roteirinho aqui, velho. Sério mesmo. Mas eu quase chutei o roteiro para lá. Mas aqui, aí quando você precisa organizar as coisas, é a ordem, tá? A ordem do negócio. Eu vou começar a fazer vídeo dessa forma agora. Cara, tô revoltado. Brincando.
Então tem a ordem. A ordem é você organizar as coisas. Então aqui tem a lamparina, não, a luminária, que eu estou vendo que eu acho que esse é o melhor ângulo dela. A câmera está aqui, tem um notebook aqui na minha frente, tá? Esse, às vezes tem um reflexo no meu olho, é por causa do notebook que eu coloquei o notebook aqui do lado, não ficou legal. Coloquei aqui, não ficou legal e tal. Mas aqui tá legal, certo? Então, é a organização. A direção. O que é a direção? A direção, você sabe, se você dirige, você quer sair do ponto A para o ponto B. Aí você segue aquela rota, não é? Então, a mesma coisa, qual é a rota da tua vida? O que é que tu quer da vida? Então, é você ser inteiro. Esse é o ponto. É você ser inteiro, porque a gente vive fragmentado, a gente vive querendo muita coisa, sabe? E quando eu comecei a falar aqui, que nossas versões, nenhuma governa a nossa vida. Todos os nossos compromissos, quando a gente não governa os nossos compromissos que nos governam, tá percebendo? Então, assim, eu quero que você perceba isso, cara, moça, ou quem estiver vendo esse vídeo, qualquer horário do dia, eu quero que você entenda isso como uma parada muito simples. Eu quero que você comece com uma coisa muito simples. Digamos, olha só, tal pessoa me chamou para fazer um projeto. Beleza, eu tô muito ocupado? Não. O projeto vale a pena? Vale. Conversa lá, beleza. Se der certo, ok. Você está muito ocupado? Tô. O projeto vale a pena? Às vezes dá para fazer um esforço, né? Aí você vai lá e conversa com a pessoa. Se você ver que a pessoa está interessada, está com vontade de fazer o negócio, e você tem um certo tempo, beleza, vai. Você está sendo, você está muito ocupado? Tô. Tá vendo que o projeto não tem potencial nenhum? Não tem. Então pronto, larga de mão, entendeu? Então a ideia é essa, cara. Somente isso. Então assim, começa com outras perguntas, porque existe uma versão estável de você governando a tua vida, tá ligado? Ou, ou você se pergunta, será que quais versões circunstanciais estão disputando o espaço agora? Lembra do filme Fragmentado? Então, todo esse core, sabe? Toda essa estrutura. Então, se você estivesse que definir um eixo central para a tua vida, para as tuas decisões, qual seria? Essa é uma pergunta que eu faço diretamente para você. Sabe? Então, se você não sabe responder, cara, é um grande problema. Porque você precisa saber qual é o eixo central da tua vida. O que faz você decidir as coisas. Entendeu? Então, assim, quando você percebe que motivação ela é passageira, mas que você tem uma estrutura, é algo que te deixa muito mais prático, maravilha, cara, é muito melhor. Então, como eu estava falando, o NFS, que é o método que eu trabalho, né, que é a mentoria que eu faço, ela vem com uma estrutura. A gente não trabalha com motivação, a gente trabalha com estrutura. E antes de você fazer qualquer outros planos, você precisa estruturar assim mesmo. Então, a gente trabalha dessa forma, entendeu? Uma coisa que eu sei e que eu falo com os caras, né, que a unidade ela não nasce do acaso, ela nasce de uma formação. Então, quantos projetos você começou? Essa não é a pergunta. A pergunta é se existe alguém dentro de você capaz de sustentar o que você decide. Existe. Se existir, beleza. Se não existir, aí é um grande problema. Então, uma coisa, cara, que eu percebo é o seguinte, que quanto mais a gente entende quem nós somos, de fato, a gente sabe qual é a nossa identidade, a gente sabe para onde a gente vai e a gente sabe o que a gente quer. Eu queria finalizar com esse vídeo aqui com a indicação de um livro, que é Na Estrada com Agostinho. Esse livro ele é muito bom, ele é do J.K. Smith, e ele trata Agostinho como cartógrafo, né, como alguém que fez um mapa. Inclusive, o sumário é até uma forma de mapa aqui, não sei se vocês conseguem ver, conseguem sim, porque eu tenho uma luminária agora, tá ligado? Então,
Eu pensei assim, cara, tava usando luz natural, né? Aqui tem uma janela logo aqui. E aí eu pensei, cara, tá chovendo, o dia tá nublado, será que eu gravo? Aí eu peguei, fui lá, comprei a luminária de 20 conto. Então, assim, vou deixar esse livro aqui como indicação, porque Agostinho ele nos dá uma orientação muito massa sobre a vida, né? E uma outra coisa, leio. E uma outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, vocês, é o seguinte: perceba quem você é antes do tempo. E que tempo é esse, Augusto? O tempo quando você estiver lá na frente e você chegar e olhar para trás e se arrepender de não ter feito as coisas, sabe? Eu temo muito por isso. De verdade, eu temo muito por isso. Quando eu chegar aos 80 anos, que é, é um período que eu sempre coloco assim, né? Fala, cara, será que o que eu fiz para trás? Eu não quero me arrepender de muita coisa, sabe? E de deixar as coisas por fazer. Uma coisa que eu sei mesmo, de fato e verdade, é que eu quero morrer não devendo nada a ninguém. Sério. E eu quero que você faça isso também, né? Não dever nada no sentido total mesmo, né? Eu tenho algumas dívidas ainda com algumas pessoas, enfim. Mas, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte: tenta, tenta fazer o que o teu coração clama para ser feito. Você não precisa de motivação, cara. Você não precisa de uma música no ouvido. Você não precisa de pessoas te incentivando. Você não precisa de, sei lá, é, vídeos motivacionais, sabe? Com os caras da maromba falando, ah, tem que fazer isso, essa é a essência e não sei o que lá. Não, não precisa. Você precisa ter direção, tá? E aí, mais uma vez, eu te faço o convite. Entra no link que está aqui abaixo, conhece o NFS, tá? O programa é excelente. Quando você for lá no site, tem o WhatsApp, você vai falar diretamente comigo. Tem o meu Instagram aqui também, que tá aqui na descrição desse vídeo. E eu espero demais que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Eu destoei, sim, percebo que destoei, minha cabeça tá com aquela coisa assim de, deveria gravar outro vídeo, mas eu não ia falar as coisas que eu falei aqui, novamente, então vai ficar aí, sabe? Vai ficar assim, desse jeito mesmo. Se você gostou, meu amigo, minha amiga, essa pessoa que está assistindo aqui o vídeo, se esse tema faz sentido para ti, eu quero que você se inscreva, deixa seu comentário aqui no canal. Meu celular já está descarregando a bateria aqui, olha só. Opa! E, enfim, né? Deixa aí os comentários, manda para quem você gosta, para quem você não gosta também, sabe? Faz isso. Ah, eu não gostei desse vídeo, vou mandar para aquela pessoa que eu odeio. Aí vai, manda, vai que ela gosta. Enfim, então, eu quero saber o seguinte: onde você percebe mais fragmentação na sua vida? Vai pensando direitinho aí, tá bom? Forte abraço, até mais e até sexta.